Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a seca e a questão sanitária no século XIX. E eu confesso que eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, né? Apaguei, comecei de novo, respirei fundo e retomei, porque esse é um tema que me toca profundamente, porque ele mexe com minha história, com minhas raízes, com a história da minha terra. E não é fácil falar sobre isso, mas é necessário, né? Vamos lá. É, é algo que vai além dos livros, é algo que fala de gente, de luta, de memória. E aí, hoje nós vamos abordar esse tema a partir da compreensão aí, né, do contexto histórico do século XIX no Brasil, como eu já falei em vídeos anteriores, né, conhecendo a história, a gente vai, esse contexto histórico, compreendendo o que aconteceu em cada momento, a gente vai entendendo como é que chegou até os dias atuais, até a contemporaneidade, né? E aí eu gosto de retomar para ir fazendo essa associação, relembrando também, né? Quem não assistiu aos vídeos anteriores, né? Eu estou seguindo a sequência do edital, às vezes pode parecer que um vídeo está antes do outro, mas é porque eu estou seguindo a sequência do edital, ok? O edital da CESAP. E aí, o que é que acontece, né? Eu fico fazendo essas retomadas para ir lembrando, para quem não assistiu aos vídeos, eu sugiro assistir, né? Ativa o sininho de notificações para não perder, eu estou colocando na sequência, né? Se gostar, comenta aqui, se tiver dúvidas, né? Sugestões, coloca nos comentários para que eu traga nos próximos vídeos, tá? E eu fico tentando trazer algumas dicas com relação às avaliações, ok? Retomando aqui o contexto histórico do século XIX no Brasil, né? Nós vimos que o século XIX foi marcado por grandes transformações, começando aí, né, pela independência. Nós vimos todo o contexto histórico, mas um resumo geral é que aí a independência do Brasil, né, proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, né, a independência ela marcou a separação política entre Brasil e Portugal. A independência ela não representou uma ruptura com as elites coloniais, né? Com os grandes latifundiários e escravistas, eles continuaram dominando o poder. O novo Estado brasileiro manteve estruturas sociais excludentes, tá? Não houve reforma agrária, nem mudança na base econômica agrário-exportadora. O Nordeste, apesar de ter sido um dos primeiros polos econômicos da colônia, né, com o açúcar, estava em decadência e perdeu protagonismo para o Sudeste, que tinha o café, né, como produto principal. Então, tudo isso a gente vê com mais detalhe na obra Histórias do Brasil, de Boris Fausto. E aí a gente vai vendo, né, posteriormente, a criação do Império no Brasil, de 1822 a 1889, onde o Império foi dividido em dois reinados, Dom Pedro I, de 1822 a 1831, e Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Ok? Então, a gente vê uma monarquia constitucional hereditária, né, com forte centralização do poder. As províncias elas tinham pouca autonomia, isso impactava negativamente o Nordeste. E aí tinha a manutenção da escravidão como estratégia para a economia imperial. E aí nós vimos isso em vídeos anteriores, tá? E durante o reinado de Dom Pedro II, houveram avanços técnicos com ferrovias, telégrafos, saneamentos em algumas cidades, mas é muito importante lembrar, limitadas a regiões mais ricas. A população rural nordestina vivia isolada e desassistida, ok? Então, em 1888, teve a abolição da escravidão, onde a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, libertou oficialmente os escravizados no Brasil. O fim da escravidão, vale mencionar, que não foi acompanhado de políticas públicas para a inclusão dos libertos. Eles ficaram sem terra, sem emprego, sem acesso à saúde, sem acesso à educação. Muitos ex-escravizados migraram para áreas urbanas ou para regiões rurais pobres, como o sertão nordestino, aumentando a miséria nessas áreas. E
essas populações elas ficavam vulneráveis aos impactos das secas e epidemias. Então a gente vê aí uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, onde, após a abolição, iniciou-se uma tentativa de reorganização de mão de obra produtiva, teve incentivo à imigração europeia, sobretudo sul e sudeste, e o Nordeste ficou aí à margem desse processo, ok? No sertão nordestino, a mão de obra ela continuava informal e precária, composta por trabalhadores rurais sem garantias legais. Então, durante as secas, essa população era empregada nas chamadas frentes de trabalho, em troca de alimentação ou abrigo. E isso não resolvia o problema estrutural. Então, nós vimos a formação dos primeiros serviços públicos, inclusive aí em saúde, né? No século XIX surgiram os primeiros serviços públicos organizados, especialmente nas capitais e cidades portuárias, né? Houveram inspetores de higiene e saúde, né? Aí criadas nas cidades, e eles focavam na contenção de epidemias como cólera, febre amarela, sendo que as áreas rurais e o sertão nordestino continuavam abandonados. Então não havia SUS, nem sistema de saúde público universal, né? O atendimento ele era precário, caritativo ou militarizado. Então os hospitais eles eram em poucas quantidades e eram mais voltados para a população urbana, né? Nas secas, né? Haviam acampamentos improvisados que eram chamados de currais do governo. Então, quando vier, né, esse termo currais do governo, são esses acampamentos improvisados que tentavam atender os retirantes doentes, mas serviam mais aí como depósito humano. Não tinha, né, muito investimento na questão da saúde propriamente dita. E isso a gente vê na era do saneamento, as bases da política da saúde pública no Brasil, de Gilberto Rockman. E aí a gente vê o contexto da economia agrária e exportadora, porque o Brasil ele era um país rural e dependente das exportações de produtos primários. Então, os produtos principais eram o café no Sudeste, o açúcar no Nordeste e o algodão e a borracha na região Norte e Nordeste. E a renda do Estado, ela vinha quase toda das exportações. E, como consequência, o investimento em infraestrutura social, como saúde, educação, saneamento, ficava em segundo plano, era secundário. E aí o Nordeste, em especial o Sertão, ele foi economicamente marginalizado. E esse cenário, ele agravava os efeitos das secas e das epidemias, tá? Então, a lógica da época era a exploração da terra, não cuidado com a população. Era mais esse foco de exploração para exportação, tá? Então, a população ficava à mercê. E aí nós vemos a vulnerabilidade do sertão nordestino, onde o sertão ele era uma das regiões mais desassistidas do Império. Em virtude do isolamento geográfico, escassez de água, ausência de estradas e ferrovias, o que dificultava o acesso, né? A seca recorrente, né? E essa ausência de políticas permanentes de convivência com o semiárido, onde a população rural era composta por pequenos agricultores, vaqueiros, ex-escravizados, indígenas, mestiços pobres, né? Somente a camada excluída, basicamente, né? Somente não. Importante lembrar dessas palavras, né? Somente não existia outro grupo. As provas trazem muito isso, né? Então, basicamente, a palavra correta seria basicamente, né, as camadas mais excluídas, ok? As elites locais, no caso os coronéis, eles dominavam a política regional e se beneficiavam das verbas emergenciais enviadas pelo governo. Então, quando ocorriam as grandes secas, como a de 1877 a 79, que eu vou falar, né? Mais adiante, eu vou falar um pouco mais sobre ela. A fome e as doenças, elas se espalhavam rapidamente, porque não tinha esse investimento em saúde, ok? E aí,
a gente vai analisar nessa perspectiva, né, da seca como fenômeno natural e social. Então, para a gente compreender esse contexto, nós vemos que a seca é um fenômeno climático caracterizado por longos períodos sem chuvas suficientes, afetando aí a disponibilidade de água para o consumo, agricultura e criação de animais, ok? E aí nós vemos o contexto da Grande Seca de 1877 a 1879, onde a gente vê que a seca conhecida aí dos 3 sets, tá? 1877, 1878 e 1879. Então foram 3 anos consecutivos de seca severa, ok? O início da Grande Seca em 1877 e a finalização em 1879. 3 anos lastimáveis, né, de sofrimento extremo. Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas, mais ou menos, foram diretamente afetadas pelo desastre, segundo os relatos da época, né? E aí a gente vê que a Grande Seca foi a maior catástrofe do século XIX no Brasil, certo? Ela é considerada uma das maiores tragédias humanitárias, né? Estima-se que tenha causado a morte de cerca de 500 mil pessoas, além de intensas ondas migratórias do sertão nordestino para as cidades do litoral e outras regiões do país, e foi um fenômeno climático natural no semiárido nordestino, em virtude da baixa pluviosidade e longos períodos sem chuva, né? E aí, aliado à ausência de políticas públicas estruturantes, né, que existia aí a dependência do pastoreio e da agricultura de subsistência altamente vulnerável à seca, além dos desmatamentos de áreas para cultivo do algodão, né, no contexto da Guerra Civil Americana, e aí isso agravou ainda mais o desequilíbrio ecológico, ok? E aí a gente vê algumas consequências sociais da seca, como fome e miséria, onde milhares de famílias foram obrigadas a abandonar suas terras. E esse abandono das terras, essas famílias que foram obrigadas a abandonar suas terras, foram chamados de retirantes. Então, quando ouvi o termo retirante, associar a esse abandono das famílias de suas terras, tá? E aí a fome e a desnutrição, né, como consequência da fome e da miséria, geraram surtos de doenças como o beriberi, desinteria, varíola, cólera, né? Além disso, o êxodo e a concentração urbana, porque os retirantes, né, essas famílias que eram obrigadas a abandonar suas terras, eles migraram em massa para cidades, né, litorâneas como Fortaleza, Natal, Recife. Também tentaram embarcar para o Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e esse movimento ele desestruturou a economia das capitais, que já eram precárias, e sobrecarregou os serviços públicos incipientes. Então a gente vê que foram criados, né, os currais do governo e os campos de concentração. Eles eram acampamentos improvisados para conter os retirantes nas periferias das cidades. Então, eram criados aí sob o pretexto de oferecer abrigo e alimentação, mas eles funcionavam mais como locais de isolamento forçado e vigilância. Tá? As condições: sem saneamento, sem ventilação, sem assistência médica, com altas taxas de mortalidade por doenças infecciosas, e há relatos de canibalismo em atos de desespero, tá? E aí os retirantes eram tratados como uma ameaça sanitária, ok? E aí a gente vê a questão sanitária com doenças, condições de vida e as respostas do Estado. Com relação às condições de vida dos retirantes, né? A visão higienista da época, né, onde a medicina do século XIX no Brasil ela era influenciada pelas ideias higienistas vindas da Europa. Então, doença era associada à pobreza, sujeira, má moral. E aí, o sertanejo pobre era visto como um vetor de epidemias. Começa aqui essa visão
acerca do sertanejo, tá? E aí, aliada à falta de estrutura, tá? Com relação a tudo isso, né? Pouquíssimos hospitais, né? Sem postos de atendimento, carência de profissionais da saúde, os medicamentos escassos e caros, né? E aí começou a impactar nos serviços públicos. As epidemias, né? De cólera, de febre amarela, de varíola, de tifo, exigiam ações do governo imperial, mas foram pontuais e emergenciais, tá? E aí a gente vê que isso fortalece a ideia de que os retirantes eram um problema social a ser controlado e não acolhido. Então, as condições de vida dos retirantes: fome, doenças, falta de abrigo e saneamento, discriminação e abandono pelas autoridades. Com relação às doenças comuns, cólera, varíola, febre tifoide, desinteria, escorbuto por deficiência alimentar, sarampo e outras doenças infecciosas. E aí, a gente vê aí o estado e a medicalização do problema, tá? Nós vemos a questão social e sanitária, relatos sobre condições de saúde pública no sertão e inspetorias de saúde. Então, sobre isso, a gente vê que começaram as frentes de trabalho e o combate à seca. A ação do Estado né, o governo imperial, ele financiava obras emergenciais, como abertura de estradas, construção de açudes, né, ali como embrião de política hídrica, né? Empregos em obras públicas para sertanejos famintos que trocavam força de trabalho por comida. E o problema era que os salários eram pagos com atraso. Havia uma má administração desses recursos, né? E parte da verba era desviada pelas equipes, pelas elites locais, né? Existia o colonialismo. E aí os trabalhadores eram tratados como força de trabalho descartável. Muitos aceitavam em virtude da fome, né? Da situação precária que estavam vivendo. E aí, o que aconteceu foram representações literárias e jornalísticas da seca influenciando, tá? Euclides da Cunha, em Os Sertões, de 1902, né, embora escrito já no século XX, ele descreveu com precisão sobre os impactos da seca e da exclusão social. Isso denuncia aí o abandono com relação ao sertanejo pelo Estado. Isso mostra o contraste entre o litoral rico e o sertão miserável. E aí a gente vê, né, numa passagem de Euclides da Cunha, onde ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a imprensa da época, né, jornais de Fortaleza, de Recife, do Rio, eles noticiavam a invasão de retirantes, reforçando aí o medo sanitário e o preconceito de classe. Então existem imagens chocantes, relatos de mortes nas ruas que chocaram parte da opinião pública. Tá? E a gente vê isso na obra de Euclides da Cunha, em Os Sertões. E aí existe o legado da seca, tá? De 1877 a 1879, onde a seca ela revelou ali a fragilidade das instituições públicas e a falta de políticas estruturantes. E aí inicia a ideia de um problema regional do Nordeste. Isso perdura até hoje. Então, consolidou o discurso da indústria da seca. As elites locais, elas lucravam com as verbas emergenciais. E aí o povo ficava sem assistência, né? E aí intensificou-se o estigma do retirante como vetor de doenças e desordem social. É por isso que até hoje nós vemos requisitos de preconceitos com os sertanejos e o povo do Nordeste, ok? E aí a gente vê essa questão aí, a sanitária, né, das doenças, condições de vida, né, as respostas do Estado. Nós vimos aí a questão dos retirantes, como essas populações que migravam do interior para as cidades ou outras regiões em busca de sobrevivência, tá? Enfrentavam fome, doença, falta de abrigo, discriminação, abandono pelas autoridades e muitos morriam nesses currais do governo. Esses espaços improvisados para abrigar os retirantes. Essas doenças, né, dizimaram muitas pessoas,
espalhavam-se facilmente devido à falta de água potável, higiene, estrutura sanitária, tá? E o Estado, com a medicalização do problema, né, o Império, ele começou a entender que a seca não era apenas um fenômeno natural, mas também uma questão social e sanitária. Então, os médicos e os engenheiros, eles começaram a elaborar relatórios sobre as condições de saúde pública no sertão. E criaram-se as inspetorias de higiene. Mas a assistência era pontual e insuficiente. E aí nós temos as respostas governamentais às secas. As políticas públicas iniciais, com as primeiras comissões de socorro, a partir de 1877, composta por militares, engenheiros, por médicos, né? Existia aí a distribuição de alimentos, roupas, passagens para os migrantes, né, retornarem. E aí existiu a criação de frentes de trabalho com a construção de estradas e açudes para empregar esses retirantes em troca de alimentos. Muitos aceitavam em virtude de ou era fazer isso ou era passar fome, né? E aí era uma espécie de política de trabalho pela comida, ou conhecida como trabalho pela comida. Então, trabalho pela comida associado às frentes de trabalho, que eram essas construções de estradas e açudes, ok? Então, ainda sobre as respostas governamentais à seca, temos críticas e limitações. Por quê? As ações elas eram emergenciais, assistencialistas e centralizadas no Rio de Janeiro, então capital do Império. Houve desvio de verbas e a falta de fiscalização agravava ainda mais a situação. Muitos açudes e obras planejadas não foram concluídos ou então beneficiaram apenas os latifundiários. E aí não houve uma política de desenvolvimento regional ou de reforma agrária. E aí a gente vê, tá, que existem alguns pontos importantes que a gente precisa destacar para a prova de concurso, né? Aí no caso da CESAP, da Banco Decan. Então, a seca no século XIX, ela exacerbou a miséria, a fome, as doenças aqui no Nordeste. E as doenças eram resultados não só da seca, não foi só por causa da seca, mas da ausência da infraestrutura sanitária. O Estado ele agiu de forma assistencialista e reativa. Não estruturou soluções a longo prazo, né? Apenas ali para conter naquele momento. A Grande Seca de 1877 a 1879 foi um marco da discussão sobre as políticas públicas para o semiárido, e a questão da seca ela passou a ser tratada também como uma questão sanitária, com envolvimento de médicos, engenheiros e também do exército. A presença dos retirantes nas cidades foi o que levou à criminalização da pobreza e ao aumento da mortalidade por epidemias. E aí o receio era que essas doenças passassem para as pessoas, né, da capital. Por isso tinha essas políticas de retorno. E aí as ações emergenciais elas reforçaram o clientelismo político e o poder dos coronéis. Então, em resumo, a gente vê que a seca é um fenômeno natural recorrente, mas que foi agravada pela negligência estatal. Essa grande seca, né, que foi a maior catástrofe humanitária do século XIX no Brasil, né, os retirantes, que eram as vítimas da seca, que migravam e enfrentavam miséria e doenças. As doenças como cólera, varíola, escorbuto, disenteria, febre tifoide, né? E as políticas públicas que eram ações pontuais, emergenciais, assistencialistas, momentâneas, tá? E aí a gente vê que a questão sanitária refere-se à ausência de higiene e água potável que agravaram as epidemias. E os impactos sociais foram a fome, a morte, migração forçada, desorganização social. E aí a gente conclui que a seca no século XIX, principalmente a Grande Seca, ela revela muito mais do que um fenômeno climático externo. Trata-se de uma tragédia social, política e sanitária profundamente enraizada na estrutura desigual da sociedade brasileira da época. Então, o episódio, conhecido como a Seca dos Três Setes, evidenciou essa precariedade das políticas públicas, a ausência de um Estado
efetivo do enfrentamento de desastres naturais e do abandono histórico do sertão nordestino. Então, milhares de nordestinos foram forçados a migrar, enfrentando condições desumanas nos chamados currais do governo ou nos grandes centros urbanos, onde a miséria e a disseminação de doenças elas tornaram a crise ainda mais grave. Né? A falta de saneamento básico, de infraestrutura, de um sistema de saúde pública expôs aí de maneira brutal as deficiências sanitárias do país. E aí começava lentamente a organizar seus primeiros serviços públicos de saúde. E a resposta do Império à crise foi insuficiente. E embora algumas obras públicas até tenham sido iniciadas, como os açudes e as ferrovias que eu mencionei, foram medidas pontuais e muitas vezes marcadas pelo assistencialismo, pelo clientelismo político. E, ao longo do tempo, a seca aí passou a ser compreendida não apenas como um fenômeno natural inevitável, mas como uma questão social. E aí é o resultado direto da negligência histórica com a região semiárida e com as populações mais vulneráveis. Então, aí estudar a seca, né, no século XIX, as suas relações com as questões sanitárias, é muito importante para a gente compreender essa formação de desigualdades regionais no Brasil, né, essa lenta construção de políticas públicas voltadas à saúde, ao bem-estar social, né, à convivência com o semiárido. E reconhecer esse passado é fundamental para as políticas mais eficazes e humanizadas, para que elas possam ser implementadas no futuro. Então, esse tema, né, ele me toca bastante, que a gente vê aí a seca, né, como um fenômeno social e não apenas natural, revelando aí a exclusão histórica do sertão nordestino. A Grande Seca como um marco histórico, né, um episódio externo de fome, de migração em massa, de mortalidade. A ausência de políticas públicas estruturadas, com falta de planejamento e assistência eficaz por parte do Império. A questão da crise sanitária agravada, né, com proliferação de doenças, superlotação dos centros urbanos e o abandono médico-assistencial. Essas soluções pontuais ineficientes com obras emergenciais, né, açudes, frentes de trabalho, currais do governo, as condições precárias, a negligência estatal histórica, onde o poder público demorou a tratar a seca como um problema social e estrutural, a consolidação da desigualdade regional, né, o sofrimento do sertão nordestino se conectando à marginalização socioeconômica da região, a importância histórica desse tema, porque reconhecer esse período é essencial para compreender as raízes das desigualdades e da vulnerabilidade sanitária no Brasil, e as lições que ficam para o presente é essa análise histórica da seca, né, que mostra a necessidade de políticas públicas planejadas, integradas e humanizadas. Então, esse tema realmente tem uma força emocional profunda, principalmente para quem vive ou tem raízes no Nordeste, mas ainda aqui em Natal, né, uma capital de estado historicamente marcada pelos efeitos da seca, das desigualdades, da luta do povo sertanejo por dignidade. E eu tô aqui em Natal, para mim é muito emocionante esse tema, porque ele não é apenas parte da história do Brasil, ele é parte da história da minha terra, do meu povo, da minha identidade. E falar sobre a seca do século XIX é lembrar aí desse sofrimento dos retirantes, da força dessas mulheres e homens do sertão que resistiram com coragem, com fé, mesmo quando estava faltando tudo. E reconhecer o descaso político, a exclusão social, né? Que isso feriu gerações de famílias nordestinas, né? E essa resiliência que o povo tem, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Sem mais delongas, até o próximo vídeo.